Sem rótulos, um brinde à simplicidade. O meu convidado de hoje é enólogo e decidiu dar o seu próprio grito do Ipiranga e lançar-se a solo depois de muitos anos a trabalhar para outras casas de vinho. Agora conta as suas próprias histórias. É daquelas pessoas fáceis de conversar, descomplicadas, divertidas, com quem se aprende sem dar por isso. Por isso tinha mesmo de estar aqui e tenho a certeza que vão gostar de o ouvir. António Braga, bem-vindo e obrigada. Grande introdução, muito obrigado. Fico até com essa introdução, uma introdução boa. Gostava de cumpri-la na realidade. E vais cumprir. Ok. Olha, quando é que começaste a imaginar os teus vinhos na tua cabeça? Estavas na Sograp, quando é que começaste a imaginar os teus vinhos na tua cabeça? É uma boa pergunta, até porque, para te ser muito franco, isto não estou a ser politicamente correto, mas eu desde que sou enólogo e que fazia vinhos para outras pessoas, confesso-te que, sobretudo em projetos novos, não em coisas que já estão mais em seguimento, mas sobretudo em projetos novos, sempre senti as coisas muito como minhas, mesmo a trabalhar para outros. O vinho em si, não é? O enólogo no sentido em que é a pessoa que faz aquele vinho, em inglês o winemaker, que é uma expressão que eu acho feliz. Winemaker. Portanto, eu de alguma forma, sem serem empresas obviamente minhas, sentia o vinho como meu. E por isso, obviamente quando tens um projeto teu e decides tudo sobre esse projeto, ainda sentes mais, não é? Estes meus vinhos do meu projeto, acho que a tua pergunta era mais essa, quando é que eu comecei a desenhar este meu projeto e a pensar nestes vinhos? Olha, foi quando comecei a construir a decisão na cabeça de que este sonho que ia-me batendo aqui à porta várias vezes, e eu ia de alguma forma recusando e a vida ia recusando o sonho. A certa altura não consegui dizer mais que não, e quando começo a pensar como é que vou montar, como é que vou montar esta nova marca, e aí começam a surgir as ideias, sempre com a noção de que fazer vinhos num mercado tão saturado é difícil, portanto devemos fazer com que apresentemos coisas novas, diferentes, novas perspectivas, originais, e por isso com essa preocupação também de mostrar através dos meus olhos, da minha enologia, se calhar novas perspectivas sobre coisas que já cá estão há muito tempo. Foi mais difícil largar o conforto ou lidar com, e agora, como é que faço isto sozinho? São as duas coisas. Eu acho que não posso falar ainda no passado, não é o foi mais difícil, porque isto é uma decisão de vida e é uma decisão que depois se vai executando pela vida fora, portanto acho que ainda não há um passado nisso, é viver essas dificuldades do dia-a-dia e as liberdades e as coisas boas que isso também nos traz. Portanto, é perceber os dois pratos da balança. E se pudesse voltar atrás, fazias tudo igual? Ui, essa é uma pergunta. Neste caso em concreto, fazia muitas coisas iguais e estou muito contente com esta decisão que tomei e preencho muito ter esta minha vertente de produtor. É uma vertente que me preenche muito o meu sonho, muito, muito, muito. O que é que mudou em ti, enquanto enólogo e enquanto autor dos seus próprios vinhos e contador das suas próprias histórias? Também é uma boa pergunta. O que é que mudou em mim? Eu se calhar hoje em dia, preocupando-me com aquela questão que falávamos há bocadinho, dos vinhos serem originais e serem consistentemente bons, eu tenho que me preocupar com muitas outras coisas que quando estás numa empresa não tens de te preocupar. E portanto a cabeça tem a tal logística que falávamos há pouco. Tudo, não é? Portanto a cabeça tem que estar pronta para lidar com muitas outras coisas. Aprende também a fazer isso e é uma aprendizagem grande. E portanto, olha, acho que continuo a pensar muito nos meus vinhos, mas penso também noutras coisas. E mudou uma coisa também importante. Hoje em dia tenho também uma parte de consultoria na minha vida, não é só produção de vinhos, e nessa parte de consultoria tenho pessoas que trabalham comigo e portanto tenho umas responsabilidades também para com a minha equipa, e quero criar uma empresa boa, de bons valores, boas referências e que permita que as pessoas também cresçam lá dentro, e portanto tudo isso são coisas novas para mim. Ok. Passaste pela Califórnia, Argentina, Chile, Nova Zelândia. Que experiências dessas viagens marcaram mais a tua forma de olhar o vinho?
Muita coisa. Eu acho que essa componente que nos é dada hoje em dia à nossa geração e às gerações seguintes, que é a possibilidade de viajarmos, é essencial para nós conseguirmos revisitar algumas coisas que fazemos, não estarmos fechados no nosso mundo, e portanto em todos esses sítios, e fui em níveis diferentes da minha experiência e da minha carreira. Isso, quando é que... A primeira vindima que fiz foi em 2002 e foi na Califórnia. Okay. E aí era uma pessoa que queria absorver tudo, aprender tudo, trabalhava muito em adega, fazer as trasfegas dos vinhos, lavar as cubas, e a verdade é que eu gostei muito dessa parte mais prática do negócio. E depois tive muita sorte, porque na Sograp, quando eu fui contratado, a Sograp estava num movimento de expansão internacional, e portanto eu acabei por passar por esses sítios, pela Argentina, pelo Chile, pela Nova Zelândia, e aí estava numa fase um bocadinho diferente da minha carreira, e aprendi imenso e consegui, e hoje em dia recorro imenso a essas experiências que Era a minha tendo. próxima pergunta. Se utilizas... Utilizo a parte, em alguns casos até parte técnica, coisas que aprendi mesmo, de facto, nesses sítios. Depois eu acho que se usa muito as sensibilidades das pessoas com quem se vai trabalhando. Porque na enologia há uma parte evidentemente técnica e objetiva, e depois há uma parte mais subjetiva e de expressão da pessoa, que se transforma nos vinhos. E obviamente que tu vais dominando a parte técnica e objetiva, a tua carreira vai-te ensinando a fazer isso, e a experiência vai fazendo isso. A parte pessoal e da tua expressão vais construindo com as tuas experiências, e portanto, obviamente que eu aprendi coisas técnicas importantes e que ainda hoje faço, mas sobretudo acho que o interesse de conhecer outras pessoas, outras culturas, outras sensibilidades, perceber também os critérios de decisão, às vezes para alguns estilos, para mim é o que eu trago mais dessas experiências. Porque depois, no fundo, estas experiências, quando tu dizes passas por esses sítios, mas com alguma... Não é ir lá uma visita numa adega de 2 dias, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de 3 meses ou 2 meses na Nova Zelândia de cada vez que lá estive, e portanto, tu estás integrado naquela cultura. Naqueles 2 meses, fui 2 vezes, não é? A Nova Zelândia, por exemplo, 2 meses, e depois 2 meses no outro ano. Tu de facto não foste lá visitar, tu integraste naquela equipa, tu pensaste como aquelas pessoas, tu tomaste decisões, e essa perspectiva eu acho que depois é muito válida na tua construção do que é que tu és, sobretudo nesta componente mais pessoal, na tua expressão pessoal através dos vinhos. Acho que isso é muito interessante. No novo mundo eles olham mais para as castas. Essa frase era mais verdade há 20 anos. Okay, agora olham para outras coisas. Claro, cada vez mais e mais, ou seja, porque lá está, o mundo do vinho vai evoluindo, é um mundo muito, muito maduro, muito saturado, há muitas histórias contadas, e tem que se ir arranjando maneiras de criar a originalidade. E, portanto, as castas é uma história um bocadinho contada e recontada. Portanto, eu agora, se calhar, tenho que contar a história de como é que as castas estão no meu terroir. Sim, mas temos que pôr vinho no copo. É agora? É agora? Não, eu estava a esquecer completamente. Ok. Então vamos pôr. Temos aqui... Queres que... Então, que vinho é este, António Braga? Isto aqui é o Trifásico. 2024. O Trifásico 2024 é a segunda edição deste vinho. É um vinho. Olha, um brinde. Um brinde, vamos ver isso. Obrigada. Obrigado pelo convite. O Trifásico é um vinho que tem uma história... É um vinho que tem uma certa originalidade. E é uma originalidade mais ligada ao processo e menos à origem. Nós temos aqui duas perspectivas da palavra originalidade. Temos uma perspectiva origem e uma perspectiva diferença, digamos assim. E este é claramente um vinho com a sua origem, é um vinho do Douro, que mostra um lado do Douro até mais elegante e mais aberto, digamos assim, mas é sobretudo um vinho em que o conceito de processo é um conceito diferente, porque ele chama-se trifásico porque é feito em 3 fases,
e porque eu acho que ele tem alguma energia em boca, e, portanto tem aqui este lado também energético da palavra trifásico, e portanto as fases é engraçado, isto há uma primeira fermentação de morisco, onde o morisco eu fermento com o cacho inteiro, e basicamente quando eu acabei a fermentação do primeiro morisco, de cacho inteiro, estavam as uvas inteiras, mas fermentadas, e eram muito saborosas, e eu tive pena de as prensar, que era o caminho natural daquelas uvas, era prensá-las e ter o vinho de prensa dessas uvas. Eu, em vez de prensá-las, o que fiz foi pôr novas uvas de Touriga Franca e Touriga Nacional em cima do morisco, e fiz uma segunda fermentação, portanto daí a segunda fase, e depois numa terceira fase este vinho foi para a barrica, estava super elegante. Isto é a segunda edição, portanto no fundo isto é a repetição já de uma primeira edição. A primeira edição então correu bem. Correu muito bem. E depois então o que fazemos é que este vinho vai para a barrica, e em barrica tem uma batonage, que é um processo mais de vinho branco. Tem uma batonage com uma borra de um vinho que eu escolho sempre, um vinho muito elegante, muito fresco, para conseguir aumentar aqui mais a frescura do vinho e dar-lhe este perfil, sendo um vinho tinto, dá-lhe aqui um perfil de frescura, e deste lado que o Douro também tem, mas que não mostra tantas vezes, e que eu acho que é interessante mostrar. É super interessante e super fresco e super elegante. Este vinho, honrando o título deste podcast, ainda não tem rótulo, portanto é um vinho sem rótulos neste momento. Foi engarrafado há 4 meses, está em estágio, e estamos agora a tratar dos últimos pormenores, porque a edição de 2023 esgotou, e portanto temos agora a edição de 2024 pronta para ir para o mercado. Pronta para esgotar. Em princípio, para esgotar outra vez. Olha, hoje quero fazer contigo uma viagem da vinha ao copo. Quero que expliques como é que se constrói um vinho, mas sem palavras difíceis. Então, aceitas o desafio? Claro. Vamos a isso. Isto não é nada difícil. Fazer vinho é a coisa mais fácil que é. Tens pró. O vinho começa mesmo na vinha? É aqui que o enólogo começa a desenhar o vinho? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós quer dizer, cada vez caminha mais para um conceito em que não há viticultura nem enologia, mas há uma coisa que se chama fazer vinho, e portanto faz vinho desde o momento em que se pensa na vinha. A vinha pode nem estar plantada, e se eu estiver a fazer as coisas na ordem certa, na sequência certa, eu quando estou a plantar a minha vinha já sei que vinho, ou qual é o posicionamento do meu vinho, ou o que eu quero fazer. Tipicamente o que acontece não é exatamente isso hoje em dia, a vinha já está plantada e agora vamos montar isto quase ao contrário, mas bem feito devia ser assim. Eu devia olhar para o meu terroir, e olhar para o terroir com uma visão de que vinha que eu quero produzir aqui. E portanto nesse sentido estamos a fazer vinho na vinha, como é óbvio. As decisões todas as decisões todas que se tomam na vinha são decisões para fazer o nosse vinho. Se as suas castas têm mais exposição, se têm menos, que castas é que lá estão plantadas, qual é que é a data de vindima, isso é fundamental. Já lá vamos. Portanto, todas essas decisões que se tomam, fertilização, tipo de poda, a condução da vegetação, são tudo decisões altamente definidoras do tipo de vinho que se vai fazer. Portanto, é onde começa o teu trabalho? Completamente. Ok, na vinha. E depois? Então, depois há essa decisão-chave, que é a data de vindima. Essa é a decisão mais importante que um enólogo toma, porque essa decisão, depois de tudo plantado e tudo em andamento, numa vinha, num projeto que esteja em andamento, essa decisão é muito relevante, porque é a decisão anual que nos leva, que a data de vindima depois já não se pode mexer, não é? O vindima naquele dia é aquele dia que temos. Mas como é que sabes, de maturação. Como é que sabes qual é o dia da vindima? É sabendo muito bem que vinha é que tu queres produzir, e depois tendo a capacidade de estar na vinha e de provar aquelas uvas e perceber pela prova das uvas como é que elas se vão transformar em vinho. E portanto, esse é o ponto para mim, nesta fase do processo mais importante, é andar na vinha, na vindima, é provar uvas. Nós fazemos também muitas análises de controle de maturação, mas que devem ser só uma confirmação da nossa prova. Portanto, uma pessoa está na vinha, prova as uvas, tem uma dúvida, anda mais um bocadinho à frente na carreira, vai provar outras e depois vê a análise. Mas o que é que tu sentes quando provas a uva? Sentes a fruta, sentes a acidez, sentes o tanino, sentes a maturação das películas e das grainhas, provas tudo e estás a pensar no que é que isto se vai transformar.
O que é que eu consigo fazer daqui? Se puder fazer uma comparação, podes dizer que é um chefe que está no mercado e está a olhar para a banca de legumes, ou para a banca do peixe, ou para o talho, não é? E ele não está a olhar para aqueles legumes per si, ele já na cabeça dele já está a fazer o equilíbrio dos sabores, e por isso ele está a comprar aquela cebola, aquele aipo, aquele tipo de alho, porque ele quer fazer, ele tem na cabeça esse equilíbrio. E nós na vinha somos esse chefe, nós estamos estamos a olhar para a nossa matéria-prima e devemos ter a capacidade de perceber como é que se vai transformar em vinho, e até no limite até perceber como é que este vinho vai evoluir no tempo, que já é uma coisa, já estamos assim a abrir aqui muito o leque, mas a verdade é essa, nós estamos na vinha a pensar concretamente como é que aquela matéria-prima se vai transformar em vinho. Ok, mas podemos dividir em fases da vinha. Em que fases é que tu pensas o que pensas? Olha, não dá para provar antes do ciclo de maturação. O que tu podes ver é, imagina... Por exemplo, na poda, qual é a importância? Eu vou dar um exemplo muito concreto. Se tu estiveres a fazer um vinho tinto que queiras que seja muito concentrado, intenso, profundo, não é? Tu tens de estar a pensar numa produtividade por planta, tens de estar a pensar em X quilos por planta, tens de estar a pensar num equilíbrio entre os quilos de fruta e os metros quadrados de folhas que tens na tua vinha. E, portanto, isso são decisões logo que estás a tomar na poda, e depois estás a tomar à frente no encaminhamento da vegetação, e depois estás a tomar, se calhar, na luz filtrada que tens nos teus cachos. E, portanto, já estás a ver que eu, quando estou a olhar para uma parcela que quer produzir um vinho intenso e estruturado, já tenho que estar a tomar decisões na viticultura sem ser com uvas, ou seja, a viticultura no ciclo antes das uvas sequer nascerem, que já estão a encaminhar para esse lado. Se eu quiser fazer um vinho branco, ácido e fresco, as decisões são outras. Portanto, aqui estou a dizer aqui dois espectros diferentes. Sim. E essas são decisões que tu tomas em fevereiro, março, abril, e ainda não tens. Depois, o ciclo da videira segue o seu caminho, e tu tens as uvas, e as uvas começam a amadurecer, e aí já estás a provar, não é? Aí já estás a ver o resultado de ações. Os cachos começam a aparecer. E já estás a tomar decisões sobre coisas... segundas decisões sobre coisas que já tomaste antes. Muita gente rega as flores em casa para elas estarem bonitas. O que é que acontece no caso da videira? A rega é uma ferramenta útil, mas como todas as ferramentas, a faca é um bom exemplo, também é uma ferramenta útil, mas tu podes ou cortar muito direitinho uma cebola ou cortar o dedo. Portanto, é uma ferramenta que tem que ser usada com critério, não é? E a rega é exatamente isso. A rega, se bem usada, pode ser uma ferramenta essencial para tu controlares a tua viticultura e no fundo acrescentares aqui uma camada maior de controle sobre a viticultura, que depois se vai resultar em perfil de fruta, mas atenção, se regares mal, estás a estragar. Isso tipicamente são decisões que não dá para desregar a seguir, não é? Portanto, quando regas, depois não dá para voltar atrás. Sim, mas a minha pergunta era... precisa muito de rega a videira? É uma pergunta que não tem uma resposta universal. Em alguns casos precisa, gosta, noutros casos não precisa. Portanto, isso depois vai depender da análise de cada um e, mais uma vez, do vinho que quer produzir, e olhando para o seu terroir e para as suas castas, se precisa. O que posso dizer é que é uma ferramenta que, quando bem utilizada, é uma ferramenta muito útil. Resposta politicamente... Aqui não há muita política é mais técnica, e eu acho que é isto, quer dizer, não há casos em que é muito útil, há casos em que não é preciso. Portanto, temos o ciclo da vinha, acontece a vindima, depois a uva chega à adega. Até onde é que vai a intervenção do enólogo nessa fase? Toda. Okay. O enólogo intervém em tudo. Isto é um processo altamente interventivo. Okay. A enologia e os vinhos, não é? Não há vinhos sem intervenção do homem. A uva não se transforma em vinho, naturalmente, não é? Há pessoas que gostariam que isso acontecesse, mas a verdade é que isso não acontece. Portanto, é um processo completamente intervencionado pelo homem, a vários níveis. Pode ser a níveis mais de interação física, por exemplo, esmagar uvas é uma ação completamente física. Ou pode ser decisões do nível microbiológico. Eu decidir que vou pôr um micro-organismo, por exemplo, uma levedura, a fermentar. Aí já é uma decisão mais microbiológica. Ou até química. Eu posso até decidir se vou acidificar um vinho ou não. Portanto, há vários níveis de intervenção e o enólogo, essas decisões são sempre do enólogo
E até quase que não intervir é quase uma intervenção. E aí já temos que ser, se calhar, uns enólogos com mais... É mais difícil dizer o que é que não se faz do que o que se faz, não é? E aí já é uma enologia que se pode fazer, menos interventiva, em alguns casos, mais transparente, digamos assim, transparente no sentido de transparecer mais o sítio de onde as uvas vêm. E isso é um caminho muito bonito e que deve cada vez mais ser percorrido e ser mostrado, porque o consumidor e o mercado, a cadeia toda de valor, gosta cada vez mais deste sentimento direto com o sítio. E portanto é muito é importante nós sabermos fazer também essa música acústica, não é? Quase sem o meu amplificador. Mas ao intervir, ao teres intervenção, também é a tua identidade que está ali, não é? Mas repara, a identidade pode ser eu ser um enólogo. A minha identidade enquanto enólogo pode ser eu deixar uma transmissão muito direta do sítio. Portanto, a minha identidade pode passar por eu ser menos interventivo. Okay. Não, a identidade não é só eu fazer muito em cima de, não é? Se calhar se comparássemos com pintura, tu pediste-me para eu fazer uma coisa que as pessoas percebessem, não é? Por isso eu estou a ir buscar aqui alguns exemplos. Mas imagina, um pintor pode ser um pintor que usa muita cor. E, portanto, os quadros dele, há quadros que a pessoa olha e sabe que é daquele pintor porque tem uma profundidade de cor intensa. Mas a expressão de um pintor pode ser um traço muito fino e quadros muito depurados. E isso é a identidade dele, sem fazer muito, não é? E nos vinhos eu acho que é exatamente a mesma coisa. Nós podemos passar a nossa identidade através de fazermos pouco. E, por exemplo, no meu processo, o trifásico até é dos vinhos na minha gama, o que temos aqui não hoje. Não estás a beber, António Braga? Estou. Mas o trifásico até nos vinhos da minha gama, até talvez seja o vinho onde eu sou mais interventivo processualmente, digamos assim, onde eu intervenho mais. A fermentação. Explica-nos isto como se estivéssemos à mesa. Uhum. Queres que explique o processo da fermentação? Não, podes ver primeiro. Sim. Podes ver. Não, A fermentação é um processo mágico em que a principal alteração que acontece, ou o principal processo que acontece, é a transformação de açúcar em álcool. Uma levedura, que é um micro-organismo que é responsável por essa transformação de açúcar em álcool, e no caso do vinho está de tal forma bem estudado que a média são 16,83 gramas por litro de açúcar que transformam-se num grau de álcool. Isto é a regra. Só que é mágico porquê? Isto em si já é mágico, transformar açúcar em álcool por um micro-organismo, se nós pensarmos bem, já é uma coisa um bocadinho esdrúxula, miraculosa. Mas ele é mágico sobretudo por outras coisas. É porque a levedura, quando está muito confortável e tem as condições certas, ela, além de fazer isto é o modo de vida dela, é este. Mas ela tem hobbies também, como nós, não é? Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, mas depois temos hobbies. Os hobbies da levedura são, tipicamente, produzir substâncias além do álcool. E as mais relevantes são as moléculas aromáticas. Portanto, ela pega em precursores, portanto, moléculas que não cheiram a nada na uva e que estão lá, e transforma-as em moléculas com aroma. Por isso é que quando nós pomos o nariz num copo, o vinho cheira a alguma coisa que não é uvas. E o que é engraçado e mágico é que quando uma pessoa diz que um vinho cheira a banana, não é um cheiro parecido com banana. É que a molécula que está no vinho é exatamente o acetato de isoamil. Desculpem, já é um bocadinho esdrúxulo, mas fica sempre bem uma palavra destas. Mas é exatamente o acetato de isoamil, que é a molécula aromática responsável pelo aroma da banana, que também está no vinho, porque a levedura é mágica e consegue, através de moléculas não aromáticas que estão no mosto, que estão na uva, através da fermentação, fazer o acetato de isoamil. E por isso, a fermentação é este processo lindo que transforma açúcar em álcool e muitas outras coisas. E o que é que permite? Além disto tudo, permite que um mosto de uva, que era um mosto altamente instável, não é? Porque é um mosto que se vai estragar, se não fermentar estraga-se, fica azedo, fica estragado, passado 2 dias já não sabe a mesma coisa, e a fermentação transforma num produto
com álcool, com aromas e que é estável ao longo do tempo, caminha sempre para vinagre, é preciso ter cuidado com isso, portanto é preciso, o vinho é quase uma fotografia a meio do mosto e do vinagre, porque o vinho, se não for bem cuidado, transforma-se em vinagre. Portanto, ele caminha para lá, naturalmente. Agora, é uma fotografia, se bem feita, estável e perene no tempo, de um cacho de uvas que estava numa vinha e de repente fermenta e é um vinho estável. E por isso isto dá-te a possibilidade de poderes interagir. E quando eu digo interagir, não é olhar para um quadro ou ouvir uma música feita por Mozart há 200 anos. Isso também é arte feita há 200 anos. Mas imagina que tu tens a sorte de poderes beber um vinho com 200 anos, porque eles estão aí, e esses vinhos existem. E não então tu estás a provar um cacho de uvas, no limite, já agora uma regra, as pessoas gostam destas coisas, mais ou menos uma garrafa é feita com 1 kg de uvas. Portanto, 1 kg de uvas dá para uma garrafa de 75 centilitros. E, portanto, tu no fundo estás a beber uvas com 200 anos. E isto é permitido pela fermentação. E, portanto, é de facto um processo mágico. Atenção que há fermentação em muitos outros produtos, não é? O pão é fermentado, o vinho tem esta dimensão temporal que, na minha opinião, é uma das características do produto que mais me conquistam. É a dimensão temporal, ou seja, é o facto dos vinhos ultrapassarem os homens, não é? Os vinhos ultrapassam-nos no tempo e vão-nos ultrapassar e vão sempre ficar, e o nosso tempo é mais curto e nós fazemos parte da história dos vinhos, mas os vinhos vão de ser sempre maiores do que nós. Isso acho que é bonito. Barricas usadas, barricas novas, o que é que o vinho faz? Tu és mais fã de barricas usadas? Sou. Também acho que há lugar para tudo, mas eu sou mais fã, sobretudo, de mostrar de onde é que vimos. Se eu ponho uma barrica muito nova, muito interventiva e que de alguma forma tape o sítio, tape as uvas, tape a origem, então eu posso fazer isso em qualquer lado. E a certa altura o meu vinho feito no Vale do Douro tem o mesmo tipo de perfil aromático do que o meu vinho fermentado na Côte do Rhône. E isso não tem muito sentido. Tem sentido que a madeira lá esteja, porque a madeira é um super recipiente para guardar vinho, porque permite aquela questão da micro-oxigenação controlada e, portanto, o vinho está muito feliz em madeira, digamos assim. Eu ia perguntar isso, o que é que o vinho faz durante esse tempo, o vinho está muito contente, durante esse silêncio. Está muito contente em barrica, porque é um ambiente de micro-oxigenação controlada, ele vai evoluindo devagar, mas temos de ter cuidado, porque se ele, a certa altura, ganha muita potencial aromático que está na barrica, de facto eu perdi a minha origem. E se eu perco a minha origem, sou igual aos outros. E depois, porque é que me vão escolher? Assim podem escolher outro. E, portanto, se eu não mantenho a minha originalidade, a madeira pode ser um redutor de originalidade. E, nesse sentido, não me parece muito adequado. Se estivéssemos a falar de vinhos que têm que agradar a um mainstream, a um mundo de consumidores, não é? Porque esses vinhos também existem, são muito importantes. Se calhar aí já se procura uma homogeneidade de sabor e pronto, e também não tem mal, mas se nós se calhar ligarmos o rádio agora e pusermos as músicas que estão na moda, se calhar a estrutura rítmica das músicas acaba por ser relativamente parecida, e são músicas mainstream e têm sucesso e fazem rolar o setor da música mundial, e portanto também se calhar é importante às vezes essas ferramentas mais de mainstream, mais de globalização, porque o mercado do vinho também tem essa componente. Estes vinhos passam quanto tempo em barrica? Olha, não tenho assim uma regra por aí além. Na minha marca só uso muito pouco barrica nova, uso muita barrica usada e passam, olha, entre 10 meses, este vinho que estamos a beber agora é o trifásico que passa 10 meses, e os vinhos que passam mais tempo até agora passaram 16 meses. Obrigada. E depois temos o engarrafamento. É um alívio ou um stress? E uma felicidade também, não é? Engarrafar um vinho é uma alegria, porque tem uma componente de alívio no sentido em que chegou para ser engarrafado,
nós enólogos tivemos de dizer, olha, está impecável, está ótimo, correu muito bem e está pronto para ir para a garrafa, e nesse sentido não posso deixar de dizer que é um alívio, não é? Estamos contentes e entregámos no fundo fomos a parteira, o bebê está cá fora e é saudável, e agora vai para a casa dos pais, no fundo vai para a garrafa e vai evoluir, e vamos ver no que é que ele se torna. Portanto, nesse sentido é um alívio. É uma operação um bocadinho estressante porque é determinante, ou seja, é a última, pronto, e tudo o que se fizer ali já não vai voltar atrás, não é? Portanto, é estressante nesse sentido. É uma operação com alguma complexidade, porque das primeiras coisas que se aprende na enologia é que nós podemos ter, e em algumas marcas devemos ter variação interanual, podemos ter colheitas que são diferentes uma das outras e que mostrem os anos, a expressão dos anos, mas há uma coisa muito importante na enologia, é que todas as garrafas da mesma colheita são iguais, têm que ser iguais, ou seja, é aquela coisa, provei um vinho, uma garrafa do teu vinho e estava ótima, mas depois provei outra e já não estava tão boa. Isso, se acontecer, é um erro de enologia. Mas é possível? Erros são possíveis. Eu quero acreditar que na minha marca não é possível, ou seja, nós fazemos tudo para que todas as garrafas da mesma colheita sejam exatamente iguais, e portanto essa é a parte estressante em que temos que cumprir uma série de procedimentos para que garantimos que o vinho é estável, é bom e que vai evoluir bem no tempo. O que é que faltou dizer deste processo todo? Faltou muita coisa, porque tu saltaste aí das uvas porque para... tu respondes a perguntas já que eu estou em que feitas muito à frente, percebes? Ok. Não, há uma série de decisões de processo, nos brancos e nos tintos, há decisões de estilo, de extração nos tintos, de volume de boca nos brancos, de amplitude, de textura... e portanto há uma série de decisões que se vão tomando. Há duas velocidades aqui no vinho, digamos assim, duas velocidades de decisão. Há uma velocidade de decisão de vindima, que é uma velocidade de decisão, diria que quase ao dia, não é? Eu todos os dias estou a tomar decisões, e são decisões e são ações que se têm que fazer naquele dia, naquelas horas. Não se pode fazer não faço hoje, faço amanhã. Não, em vindima isso não pode acontecer. E depois em estágio e em preparação para engarrafamento, o horizonte de decisão é outro. São horizontes maiores, com mais tempo, com mais ponderação, também com inspiração, mas são horizontes de decisão que nos permitem uma reflexão diferente. E portanto há uma série de decisões que se tomam neste processo todo e que depois resultam nos vinhos que temos nas garrafas. Portanto, eu sei que me adianto um bocadinho e que se calhar fui respondendo algumas coisas, mas agora acho que fechámos aqui de facto o ciclo entre a uva e a garrafa. Ok. Há alguém ou alguma coisa que te inspire no mundo do vinho? Uma pessoa, um produtor, uma região? Claro que sim. Claro que sou muito inspirado por histórias. O mundo do vinho tem muitas histórias. Eu gosto de histórias de redescoberta de regiões. Eu, por exemplo, acho que o trabalho que o António Massanita fez nos Açores e que faz, acho que é um trabalho bonito e inspirador, porque ele foi para os Açores e redescobrir os Açores e no fundo dinamizar outra vez um setor que naquele caso em concreto estava um bocado desaparecido. Mas eu também passei, por exemplo, uma Sograpa, a história do Barca Velha é uma história altamente inspiradora, e mesmo do Mateus Rosé são histórias muito, muito inspiradoras. São marcas. Mateus Rosé tem 80 e qualquer coisa anos, de 84 anos, bem, de história. Como é que há um vinho que está cá há 84 anos, não é? Portanto, isso é muito inspirador. E depois tive pessoas que me inspiraram na minha vida. A minha experiência, eu tive 15 anos ligado à Sograp e portanto há uma experiência grande de Sograp, mas eu na Sograp tive imensos exemplos que me inspiraram muito. O Salvador Guedes e a família Guedes no geral, mas o Salvador como líder carismático e que nos deixou altamente inspirador, mesmo os meus chefes, o Luís Sotomayor, com quem aprendi imenso. Tiveste quanto tempo? Eu tive 15 anos. 15 anos. Quase 15 anos. Mas a trabalhar com o Luís? Não, com o Luís Sotomayor trabalhei 10 anos. Mas tenho imensas inspirações e que depois nos vão construindo enquanto enólogo, enquanto pessoa também. E o resultado?
e depois, e depois dá-se um grito do Ipiranga e pronto, e acha-se que essa inspiração vai ser O grito do Ipiranga foi o teu... transpiração. O grito do Ipiranga foi o teu primeiro vinho. É a tua identidade ali? É a tua... Não diria. Ipiranga é um nome que eu gosto. Ele não se chama o grito do Ipiranga, chama-se só Ipiranga. Na minha cabeça é o grito do Ipiranga porque foi o teu grito do Ipiranga. Mas é exatamente, essa é a razão. Mas acho que não passa só por aí. Eu acho que eu revejo-me nos vinhos todos que tenho na minha marca. Dão-me muito gozo fazer, dão-me muito gozo pensar nas marcas e muito gozo pensar no conceito do vinho. Eu acho que este negócio, dos principais fatores que eu vejo no sucesso das marcas é o alinhamento. Alinhamento entre o vinho que está lá dentro da garrafa, a imagem da garrafa, o preço, os canais como ele é vendido, por onde ele vai e como é que ele é vendido. E este alinhamento, quando nós conseguimos alinhar as peças todas, a coisa pode demorar um bocadinho de tempo, mas este alinhamento é essencial. E eu gosto muito de pensar no fio todo, no fio condutor todo. E gosto muito de pensar desde a uva até às letras do rótulo. E esse gosto pela cadeia toda é o principal responsável por eu ter feito este grito do Ipiranga. É o principal responsável. Chama-se Ipiranga só, não é grito de Ipiranga. Exatamente. Olha, e para quem está a começar no mundo do vinho, que conselhos é que darias? Numa perspectiva de enólogo ou numa perspectiva... Consumidor? A experimentar? Consumidor. Sim. Olha, vivemos num mundo espetacular, desse ponto de vista, porque nunca como hoje há tantos estilos, há tanta oferta, há a chegada a Portugal de vinhos internacionais. Quando eu comecei não havia muito pouco vinho estrangeiro em Portugal. E hoje em dia qualquer garrafeira tem uma seleção de vinhos estrangeiros. Portanto, há uma possibilidade de prova incrível. Eu vou dar um conselho muito prático, que é, para quem está a começar, comprar daquelas bombas que tiram o ar das garrafas e que têm umas rolhas de borracha, são baratas. Portanto, compram uma bomba e compram 6 rolhas de borracha e com isso gastam 22 euros. E depois compram uns copos bons, deste género que temos aqui hoje aqui no nosso sem rótulos. Portanto, Cada um nas provas de vinho. Pronto. Mas compram uns copos bons, portanto gastam um bocadinho em copos. Lavam-nos depois com cuidado para não os partir, porque é a lavar que nós os partimos, portanto lavam-nos com cuidado. E depois compram vinhos diferentes e põem nos copos bons que têm, abrem 3 garrafas e põem 3 vinhos diferentes nos 3 copos e provam ao lado uns dos outros. E depois põem a rolha de borracha nas garrafas, tiram o ar e amanhã e depois da manhã vão bebendo os 3 vinhos que eles não se estragam. Duram 3 ou 4 dias. Para durarem mais, ponham no frigorífico, que a transferência de oxigênio não é tão agressiva. Portanto, põem no frigorífico e o vinho aguenta-se um bocadinho mais tempo e provam os três vinhos em 3 copos iguais, os 3 vinhos diferentes, e vão navegando assim. Vão fazendo isto por... Mas diferentes como? Tens que ser específico. Vão comprando, vão à garrafeira e vão por regiões, se calhar, e comprem do mesmo, perguntem à pessoa que está na garrafeira e comprem da mesma região. Olha, dê-me aí três brancos da bairrada com perfis diferentes. Então pode beber um vinho com mais idade, um com madeira, outro sem madeira, um de arinto, outro de cercial, outro de esganacão, rabo de ovelha, quer dizer, qualquer coisa, e põem nos 3 copos, provam, põem lá o nariz e veem qual é que é mais ácido, veem qual é que tem mais aroma e vão tomando e vão se apercebendo disto. Depois há tantas provas hoje em dia, há tantos jantares vínicos, há tantas coisas, portanto, se tiverem interesse, há muito conhecimento. Há um site, também estamos aqui numa de dicas, há um site engraçado para quem quer aprender. Ao princípio é um site americano chamado Wine Folly, Folly com 2 L's e com Y, e o Wine Folly é um bom recurso para quem quer aprender sobretudo sobre regiões internacionais e por aí fora. É interessante. Portanto, hoje em dia estamos num mundo maravilhoso para aprender sobre vinho. Ouçam este podcast também. Vamos ver. Também é bom. Tu tens que ouvir também. Também. Acho que foi uma bonita viagem didática. Espero que sim.
Obrigado pelo convite, gostei muito. Obrigada eu por esta conversa, passou muito rápido. Uhum. Mas Sim, senhora. cumprimos o horário, porque tu Cumprimos. gostas de cumprir É horários. isso, tem que ser. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Patrícia.